Neste vídeo, decidi focar novamente em radicais de latim e, aproveitando a vibe sobre a história da taxonomia dos anfíbios e répteis, achei uma boa ideia continuar nesse tema e apresentar os radicais de latim científico que fazem referência a anfíbios e répteis. Antes da gente começar, aproveita e já deixa aí o seu joinha de Iguanodon. Vamos começar logo com os sapos. Como dizemos sapo em latim? Herpetólogos certamente conhecem a palavra. Bufo é um substantivo masculino de terceira declinação. Entenda a declinação do latim no vídeo onde abordo esse tema. Essa palavra aparece 2 vezes no nome do sapo europeu comum, bufo-bufo. Uma espécie de nematóide parasita de sapos é chamada Rhabdias bufonis, bufonis significando de sapo. É o que vemos também no nome da orquídea Dracula cutis bufonis, a orquídea Dracula pele de sapo. No gênero de lagartos Bufoniceps, o nome significa cabeça de sapo, por uma razão bem evidente. Enquanto em latim sapo é bufo, em grego é prune, um substantivo feminino de primeira declinação. Na adaptação para o latim científico temos frine. Esse é outro radical muito comum em nomes de anuros, como em leptofrine, sapo estreito, e xantofrine, sapo amarelo. Um gênero próximo do lagarto Bufoniceps é Phrynocephalus, também com o significado de cabeça de sapo, mas agora usando radicais gregos e não latinos. E a gente não pode deixar de mencionar o gênero de cágados Phrynops, com o significado de cara de sapo. Agora vamos à palavra para rã. Em latim, rana, feminino de primeira declinação. Entre os exemplos, temos o gênero rana, o mais antigo gênero anfíbio válido. Ophiotenia rane é uma espécie de tênia que parasita rãs. Rane significa de rã. Circus ranivorus é uma ave de rapina africana que come rãs. E Raniceps raninus é um tipo de bacalhau cujo nome do gênero significa cabeça de rã. Em grego, rã é batrachos, masculino de segunda declinação. Adaptado para o latim, temos batrachus. É outro radical que todo herpetólogo provavelmente conhece. Ele aparece em nomes como Phrynobatrachus, significando rã-sapo, e Nyctibatrachus, rã da noite. Ele também aparece no nome do terrível fungo que ameaça anfíbios no mundo todo, o Batrachochytrium. E de novo temos um gênero chamado cabeça de rã, Batrachocephalus. E quando chegamos nas salamandras, como fica? Bem, a palavra grega é exatamente essa, salamandra, substantivo feminino de primeira declinação, adaptado como salamandra para o latim. A partir dessa palavra, temos os nomes dos gêneros salamandra, salamandrina e salamandrela, assim como a bactéria Amphibiclamidia salamandre, que infecta salamandras. O latim não tem nenhuma palavra para se referir a salamandras. A palavra stélio, feminina de terceira declinação, é às vezes usada para se referir a salamandras, mais especificamente o subgrupo delas chamado de tritões. Mas o termo provavelmente significava em latim clássico um pequeno lagarto manchado, que poderia tanto ser algum tipo de salamandra quanto um lagarto verdadeiro. De fato, em taxonomia, o termo é bem mais relacionado a lagartos, como no nome da espécie Stelagama stélio. Não é um radical tão popular assim. Mas falando em lagartos, vamos passar para os répteis e falar logo dos lagartos. A palavra latina para lagarto é lacerta. É geralmente uma palavra feminina de primeira declinação, mas pode de vez em quando ser masculina de segunda declinação com a forma lacertus. Os lagartos do gênero Lacerta têm seu nome daí. O genitivo vemos no nome do protista Proteromonas lacerte, a Proteromonas do lagarto, uma espécie que vive no intestino de répteis. A palavra grega para lagarto é saura, feminino de primeira declinação, adaptado como saura para o latim. É mais uma palavra que pode ocorrer no masculino também, como saurus. As duas formas, masculina e feminina, são bem comuns em latim científico. Como feminina, temos, por exemplo, Anotossaura, lagarto sem orelhas, e como masculina temos Oreosaurus, lagarto da montanha. A forma masculina é super comum em nomes de répteis extintos também, claro, como o nome dos dinossauros, pterossauros e muitos outros. É o caso em Tyrannosaurus, para usar um exemplo bem batido já. Como exemplo do radical usado como prefixo, temos saurópoda, significando pés de lagarto. O grego clássico tinha também a palavra skinkos,
masculino de segunda declinação, adaptado como cincus para o latim. Não se sabe exatamente a que espécie essa palavra se referia, só que era um tipo de lagarto encontrado na África e no Oriente e usado na medicina. Em taxonomia, o termo acabou sendo apropriado para se referir a um grupo de lagartos de pescoço e patas curtas, os conhecidos como cincus, incluindo uma espécie chamada Cincus cincus. Já a Cyclospora cinci é um apicomplexo parasita, tipo os plasmódios que causam malária e toxoplasmose e que infecta cincus. Seu nome significa Ciclóspora do cinco. Da mesma forma, temos um ácaro parasita de cincus chamado Ophionissus cincorum, o Ophionissus dos cincus. No grego temos ainda uma palavra para camaleão, chameleon, masculino de terceira declinação. A palavra foi adaptada para o latim como cameleo. O nome cameleo significa literalmente leão do chão, e é uma tradução literal do nome em acádio para os camaleões. Temos um gênero de camaleões chamado caméleo. Outro exemplo do uso do radical é num crustáceo parasita de camaleões chamado Haeliciella camaleonis. Saindo dos lagartos, vamos para suas parentes próximas, as cobras. Em latim, a palavra é coluber, masculino de segunda declinação. É mais uma palavra que pode aparecer no feminino também, como colubra. Exemplos do uso são o gênero coluber, de cobras, e o gênero colubrina, de plantas, que tem esse nome porque... Bem, não sei realmente. O latim tem mais uma palavra que significa cobra, anguis, mais um substantivo masculino, dessa vez de terceira declinação. No nome genérico, essa palavra acabou se referindo às cobras de vidro, anguis, que de fato não são cobras verdadeiras. O radical aparece também no epíteto específico da orquídea Bulbophyllum anguipes. Anguipes significando pé de cobra. Como é um pé de cobra? Isso deixo para você mesmo decidir. Indo agora para o grego, a palavra para cobra é ophis, masculino de terceira declinação, adaptado como ophis em latim. Esse é outro radical que todo mundo conhece, não é? Afinal, cobras também são chamadas de ofídeos. O termo é parte do nome de vários gêneros de cobras, como Cylindrophis, cobra cilindro, e Geophis, cobra da terra. A cobra real, pelo seu hábito de comer outras cobras, tem o nome genérico Ophiophagus, significando isso mesmo, comedora de cobras. Já o gênero de samambaias, Ophioglossum, significando língua de cobra, tem esse nome por causa do formato peculiar de suas folhas. As cobras sempre foram animais importantes nas culturas romana e grega, então essas línguas também possuem outras palavras para se referir a tipos mais específicos de cobras. Em grego, uma dessas palavras é dipsas, feminina de terceira declinação, adaptado como dipsas em latim. Essa palavra se referia a uma cobra cuja picada causa uma sede intensa. Existe alguma cobra pela Europa que cause esse efeito na picada? Se você souber, comenta aí. Em taxonomia, dipsas acabou sendo apropriado para se referir a um grupo de pequenas cobras comedoras de lesmas das Américas que certamente não tem relação alguma com a dipsas grega original. As víboras são chamadas de vípera em latim, substantivo feminino de primeira declinação. O termo vípera provavelmente é uma contração de vivípara, por essas serpentes darem à luz os filhotes em vez de porem ovos. Antes falei da Ciclóspora do cinco, um apicomplexo parasita daqueles lagartos. Temos também a Ciclóspora da víbora, Ciclóspora vipere. A palavra grega para víbora é echis, masculino de terceira declinação, adaptado como echis para o latim. Assim como vípera em latim, echis em grego também se referia a cobras que dão à luz os filhotes em vez de porem ovos. Temos o gênero echis entre as cobras e também echiopsis, com o significado de aparência de víbora. Também existe o gênero Echiophis, que significa cobra-víbora, mas se trata, na verdade, de uma enguia. Cobras d'água são outras com nomes próprios em latim e grego. Em latim, natrix, feminino de terceira declinação. Natrix natrix é o nome de uma cobra d'água comum no centro e leste da Europa. Ophionissus natricis é um ácaro parasita de serpentes, o Ophionissus da cobra d'água. Agora, você também já sabe que Ophio, aí no nome do gênero, também significa cobra. Indo para o grego, a palavra para cobra d'água é hydros, masculino de segunda declinação, adaptado como hydrus para o latim. Ele pode ocorrer na forma feminina também, como hydra. Aqui a gente pode ver claramente uma relação com a palavra grega para água.
Esse radical não é tão comum, provavelmente porque seria facilmente confundido com o radical de água mesmo. A forma feminina, no entanto, ocorre no nome do gênero Hydra, por exemplo, mas que se trata de um cnidário e não de uma serpente. Nesse caso, o nome foi uma referência à Hidra de Lerna, da mitologia grega, que era basicamente uma serpente d'água gigante com várias cabeças. As najas também possuem um nome próprio em grego, aspis, feminino de terceira declinação e adaptado como aspis para o latim. Essa palavra de fato significa escudo em grego, mas mais tarde passou a ser usada também para se referir à naja egípcia, provavelmente por causa do formato da expansão lateral no pescoço que apresentam quando ameaçadas e que lembram um escudo. Apesar disso, o nome aspis em taxonomia não costuma ser associado a najas, mas aparece no nome de outros tipos de cobras, como na víbora Vipera aspis. Mas chega de cobras e vamos passar para o nosso próximo grupo de répteis, os crocodilos. Não existem crocodilos nativos do sul da Europa, então obviamente não havia como o latim e o grego terem palavras nativas para esses animais. Os gregos, no entanto, adaptaram uma palavra para se referir ao crocodilo do Nilo quando ficaram sabendo da existência desse animal. Essa palavra é crocódelos, masculino de segunda declinação, adaptado como crocodilos para o latim. Originalmente, a palavra crocódelos era a palavra para lagarto no dialeto jônico do grego, mas após o contato com o crocodilo do Nilo, esse passou a ser chamado de lagarto do Nilo, usando a palavra crocódelos em vez de saura, que era a palavra para lagarto nos demais dialetos. O gênero crocodilos é usado até hoje para se referir aos crocodilos, só que ele tem esse incômodo erro ortográfico onde Laurenti, o criador do gênero, usou um Y no lugar do I no nome. É um pouco incômodo de se olhar, mas não há nada o que fazer a respeito. No nome da ordem dos crocodilos, Crocodilia, usa-se o I mesmo. Isso causa, imagino eu, muita confusão entre os zoólogos na hora de escrever esses nomes. É com I ou Y? Sempre fica aquela dúvida. Em Mycoplasma crocodili, uma bactéria que infecta crocodilos, o nome é escrito com Y também porque é derivado do nome do gênero. Já no nome da alga Malomonas crocodilorum, a Malomonas dos crocodilos, o nome é escrito com I. Só resta chorar e decorar quando você se depara com algum desses nomes na sua vida. Outro radical grego muito associado a crocodilos é Sokos, masculino de segunda declinação, adaptado como sucus para o latim. Essa palavra é na verdade uma adaptação para o grego do nome do deus crocodilo egípcio, Sobek, e com o tempo passou a se referir ao crocodilo em si. Esse radical aparece no nome dos gêneros de jacarés Paleosuchus e Melanosuchus, e é super comum em nomes de espécies pré-históricas de crocodilianos ou outros animais relacionados, como em Deinosuchus e Suchomimus. E vamos ao último grupo de répteis a ser abordado, os quelônios. Em latim temos apenas uma palavra para todos, testudo, feminino de terceira declinação. Essa palavra é derivada da palavra latina testa, que significa concha, casco, pote, jarro. Esse é o nome do gênero dos jabutis mediterrâneos, como na espécie Testudo greca, a tartaruga grega ou jabuti grego. A forma no plural pode ser encontrada no nome da própria ordem das tartarugas, Testudines, significando tartarugas. Pasteurella testudines, a pasteurella da tartaruga, é uma bactéria que infecta jabutis. Já Thalassia testudinum, a Thalassia das tartarugas, é uma planta marinha do Caribe que é um alimento importante para tartarugas. A palavra grega para tartaruga é Chelys, feminina de terceira declinação, adaptada como Chelis para o latim. O radical aparece em nomes de gêneros como Lepidóquelis, Dermóquelis, Acanthoquelis e também no gênero Chelos, onde novamente temos uma, digamos assim, má adaptação do radical. Uma variante de Chelys em grego é Chelone, feminina de primeira declinação, adaptada como Chelone para o latim. O radical aparece em nomes de gêneros como dos jabutis Geuchelone, tartaruga da terra, e na tartaruga marinha Chelonia. Chelonobacter é uma bactéria que causa uma doença respiratória em jabutis, e Austwichia chelone é outra bactéria que foi isolada de amostras vindas de tartarugas. O nosso último radical de hoje é mais uma palavra grega, dessa vez se referindo a cágados, porque os gregos tinham uma palavra específica para as tartarugas de água doce, emus, adaptado como emis para o latim. O nome está na taxonomia no gênero de cágados chamado Emis e em vários outros, como Pseudemis, Trachemis,
e hemidura. Pronto, agora você já tem um bom repertório de radicais herpetológicos para entender e criar nomes científicos. Não vá embora sem deixar o joinha e, claro, se inscrever para aprender cada vez mais sobre o latim científico e passar a enxergar sentido nos nomes científicos. Até mais!